Olá, boa noite! Confira agora as manchetes do Ônibus TV de hoje. Em ascensão no mercado, Buscar projeta produzir em 2022 mais de 1.000 ônibus. Será que vai conseguir se manter? Em crise? Será que vai conseguir manter? Em crise, Viação Itapemirim só tem 59 ônibus em condições de rodar. E ainda, uma série de vídeos especiais. Maringá está completando 75 anos e desde a fundação da cidade, o transporte coletivo faz parte da população. Desde 1947, os ônibus rasgam as ruas dessa linda cidade. E hoje você vai conferir os ônibus que fizeram parte de Maringá nas décadas entre 40 e 70. Tem fotos inéditas, conseguidas com exclusividade aqui pelo canal. A edição de número 100 do Ônibus TV começa agora. Olá, boa noite! Hoje é um dia muito especial aqui para o canal Próxima Parada. O Ônibus TV alcança a marca de 100 edições produzidas. São 100 edições levando para você as principais notícias do mundo rodoviário. Durante esses quase 2 anos, já trazemos de tudo um pouco para você, sempre tendo o ônibus como destaque. Nesse tempo todo, já produzimos pelo menos mais de 5 horas de conteúdo. Tudo isso é feito com muito carinho para você. A única palavra que resume isso é obrigado. Obrigado a você. Obrigado a tu, que sempre estará conosco. Obrigado. Porém, você já sabe, aqui a notícia não para e informação é o que não falta no Ônibus TV. O grupo Itapemirim informou através dos autos de seu processo de recuperação judicial que as duas empresas de ônibus do grupo, a Itapemirim e a Caiçara, somam juntas 149 ônibus. Destes veículos, apenas 59 estão em condições de continuar operando. Em 2020, já em crise, o percentual chegava perto de 250. Em seus tempos áureos, a Itapemirim já chegou a ter mais de 1.000 carros em operação. Dados da empresa no processo afirmam que a frota mínima exigida pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que a Caiçara e a Itapemirim operem seria de 180 ônibus. Recentemente, a agência decretou a suspensão de todas as linhas da empresa, através de uma medida cautelar durante 2 processos administrativos que apuram irregularidades na frota de ônibus do grupo Itapemirim. A Caiçara ficou isenta da decisão. Anteriormente, uma decisão judicial autorizou o Banco Moneio, da Marco Polo, credor da Itapemirim, a recuperação de 61 ônibus da frota. Porém, apenas 10 veículos teriam sido entregues à instituição financeira, como informou a EXM Partners. A empresa de ônibus afirmou que o processo desse caso é de 2008 e que apenas 15 ônibus seguiam operando na frota da Itapemirim. A administradora judicial informou que o grupo ainda não fez o pagamento previsto de ao menos 94 milhões de reais no plano de recuperação judicial. A EXM diz que as receitas do grupo em março foram de 4,35 milhões, queda de 47% em relação ao mesmo período de 2021, quando ainda havia severas restrições de mobilidade impostas pela pandemia. No processo, a Itapemirim afirma que ainda tem cerca de 1.000 funcionários e acusa a EXM de incendiar o processo de recuperação da empresa às vésperas da assembleia com credores. Em nota, o grupo Itapemirim informa que as recuperandas estão tentando obter novos veículos. A empresa afirma que as mídias negativas e a recuperação judicial têm atrasado o processo de renovação da frota da empresa. Enquanto isso, a mesma segue utilizando veículos agregados de outras empresas. A Buscar projeta até o fim desse ano a fabricação de pelo menos 1.000 ônibus. A informação foi dada pela empresa para a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus. Só no primeiro trimestre de 2022, mais de 270 carros foram produzidos. Paulo Corso, diretor comercial da Buscar, disse em nota que após o surto na empresa, o modelo de motor dianteiro da marca foi bem aceito pelo mercado durante a pandemia. Apesar disso, o diretor lembra que 2021 foi um período difícil, principalmente pela falta de matéria-prima, onde pedidos foram atrasados. Para exportações,
A Buscar vê o Chile como um grande comprador. A maioria das vendas será para o mercado nacional, cerca de 80%. No Brasil, o crescimento da Buscar se deve às negociações com os grupos Constantino, Carleto e Gontijo, onde foram os principais compradores de carrocerias da marca. A preocupação da Buscar no momento é em relação aos chassis, onde semicondutores e matéria-prima estão em falta. Para finalizar, Corso disse que todos os modelos da marca estão vendendo bem. No próximo dia 10 de maio, Maringá vai completar 75 anos de existência. A cidade Canção, como é popularmente chamada, vem passando por mudanças constantemente, principalmente quando falamos de transporte coletivo. O ônibus faz parte da nossa Maringá, e os coletivos simbolizam a evolução das cidades através dos modelos e das pinturas. Hoje, vamos inaugurar aqui no Ônibus TV o primeiro episódio da nossa série de reportagens aqui no programa, mostrando os ônibus que rodavam e rasgavam as ruas de Maringá nas décadas de 40, 50, 60 e 70. É uma série de reportagens, olha, sensacional. Lá no começo, a estrutura viária de Maringá era muito ruim, com várias ruas ainda sendo de barro. Os primeiros ônibus urbanos da cidade eram operados pela Transportes Meneghetti e pela Transportes Ubirajara, que faziam linhas ligando os bairros da cidade. Anos mais tarde, chega a Maringá a TCCC, Transporte Coletivo Cidade Canção, que opera no município desde os anos 60. De lá pra cá, muita coisa mudou, não é mesmo? Principalmente nas linhas. Naqueles tempos, a maioria dos itinerários eram entre bairros, apenas passando pelo centro, com poucas linhas sendo a ligação bairro-terminal. Na verdade, nem terminal de ônibus urbano tinha em Maringá nessa época. O que havia era um ponto improvisado na Praça Napoleão Moreira da Silva, de frente com as Pernambucanas. Uma das linhas mais marcantes dessa época certamente é a 105, que ligava a Avenida Tuiuti até o frigorífico Maringá, o Frigma, o primeiro da cidade. Havia também as linhas bairro-terminal, como a 113, Jardim Liberdade Centro. No geral, o transporte era até que bem organizado. Desde 1975, o Grupo Constantino está à frente da TCCC, mantendo a hegemonia da empresa aqui na cidade. Nessa época, em relação aos terminais de ônibus rodoviários, Maringá certamente teve vários. O primeiro ficava localizado na região conhecida hoje como Maringá Velho. Anos mais tarde, surgia no Maringá Novo uma segunda rodoviária, que funcionava em sintonia com a primeira. Podemos dizer que nas décadas de 40 e 50, Maringá tinha duas rodoviárias. Olha só que legal. Nessa época, pessoas de várias regiões do Brasil vinham de ônibus morar aqui na nossa região. Esses terminais também serviam para os ônibus urbanos do município, como pontos de transbordo. Em 1962, surgiu a tradicional rodoviária de Maringá, que marcou a população da cidade durante muitos anos. O novo terminal ficava localizado de frente com a Praça Raposo Tavares, onde hoje temos um estacionamento de veículos. Essa rodoviária, olha, uma opinião pessoal minha, era muito bonita, né? Um show à parte. Esse terminal foi símbolo da nossa cidade por muitos anos e servia de cartão postal aos visitantes do município, onde tinham acesso direto à Catedral de Maringá. Já uma peculiaridade dos ônibus maringaenses, certamente é o apelido que damos a eles. Quando vamos viajar, a gente chama de ônibus mesmo, mas quando o assunto é ônibus urbano, a história muda. Em várias regiões do Brasil, as pessoas chamam os carros de apenas ônibus ou busão, por exemplo. Em Maringá não, a gente chama os ônibus que rodam pelo município de circular, apelido que começou lá nos anos 50. Isso porque os ônibus circulavam pela cidade, tanto que os pontos de ônibus daquela época eram num formato de círculo. Durante esse período, certamente, os modelos mais marcantes de Maringá foram o Nicola e o Veneza da Marco Polo, ainda mais nas cores amarelo e marrom que marcaram a cidade na época. O transporte de Maringá evoluiu muito de lá pra cá, tanto que naquela época nem cartão existia, era tudo no dinheiro. Claro que ainda estamos longe do ideal, mas a situação melhorou bastante. Hoje toda a cidade é servida por ônibus, coisa que não acontecia lá naquela época.
E aí, gostaram de conhecer um pouco do transporte e da evolução dos ônibus da nossa cidade? Você até percebeu que algumas fotos raríssimas dos coletivos apareceram no vídeo. Isso você só vê aqui no Próxima Parada. Na quarta-feira, vamos trazer o segundo episódio dessa série mostrando os ônibus das décadas de 80 e 90. Tá muito show, eu te espero. E antes de encerrar, 2 avisos para vocês. Comemorando 100 edições no ar, o Ônibus TV vai se expandir. A partir da semana que vem, estaremos com postagens praticamente diárias lá no Instagram do canal, com notícias de última hora do mundo rodoviário. O Ônibus TV Newsletter vai te levar a notícia no momento em que ela acontece. Num primeiro momento, o projeto é experimental por uns 15 dias, e se der certo, com a colaboração de vocês, vamos dar continuidade. É mais informação do mundo rodoviário lá no nosso Instagram. Anota aí, @próximaparada_bus. Tá aparecendo aí certinho no rodapé para vocês. Assim, agradeço a sua companhia e audiência no vídeo de hoje. Muito obrigado pela compreensão de todos nesses últimos dias. Vocês perceberam que eu dei uma sumida, não é mesmo? Infelizmente, acabou a energia aqui no bairro e só foram arrumar o poste e ligar a rede lá pro meio da semana. Uma árvore caiu e levou tudo pro chão, mas graças a Deus estamos de volta. Boa noite a todos e uma excelente semana iluminada para você. Informação de qualidade, debate com credibilidade, opinião com imparcialidade, um jornalismo firme e dinâmico. Buzz Tonight, sábado, 9 da noite.